meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com você? Eu espero de coração que vocês estejam todos bem. O meu olá especial a todos vocês de casa que têm acompanhado o nosso canal TV Araxá Educa. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Isso mesmo, meu nome é Fabiana e eu tenho acompanhado vocês neste conteúdo maravilhoso que é a matemática. E o que será que nós temos na aula de hoje? Bora lá ver? Hoje nós vamos trabalhar transformações geométricas. O que é isso? Você já estudou esse conteúdo. Você deve se recordar. Talvez pelo nome não, mas daqui a pouco tenho certeza você vai falar: ah, é mesmo, já estudei. Tudo bem? Mas antes da gente começar o nosso conteúdo da aula de hoje, vamos recordar o que a gente trabalhou em aula anterior? O conteúdo que a gente trabalhou foi o elemento dos ângulos. Nós trabalhamos os ângulos, como eles são formados, a partir dessa formação, qual a nomenclatura que ele recebe, qual a classificação. O ângulo obtuso, o ângulo agudo, você se recorda? O ângulo reto, isso mesmo. E também trabalhamos os ângulos congruentes, aqueles ângulos que possuem medidas iguais. Trabalhamos também a bissetriz de um ângulo. Você esqueceu o que é bissetriz? Aquele segmento de reta que corta o ângulo ao meio, dividindo o ângulo em duas partes iguais. Recordou? Ótimo! Agora, nós vamos trabalhar transformações geométricas. Isso mesmo! E para começar, eu trouxe um vídeo super legal. Ele vai fazer uma breve explicação o que são transformações geométricas. Vamos lá assistir? Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol e a nossa aula de hoje é sobre transformações geométricas. Então, vem comigo! Quando uma figura muda de posição no plano, chamamos esse movimento de transformação. Existem três transformações que chamamos de isométricas, ou seja, elas conservam a forma e o tamanho da figura após a sua aplicação. A translação, a rotação e a reflexão são os temas da aula de hoje. Vamos começar pela translação. Essa transformação desloca todos os pontos da figura em uma mesma direção. Ela simplesmente muda a figura de lugar. Como resultado, todas as retas da imagem resultante da transformação ficam paralelas às suas retas correspondentes lá na figura inicial. Veja aqui nesse exemplo, ó. A figura inicialmente está aqui e após a translação, a sua imagem fica nessa posição. Ela foi simplesmente deslocada pelo plano. A reflexão é a transformação que acontece através de um eixo, ou seja, a imagem fica espelhada em relação à figura inicial. E cada ponto da imagem fica a uma mesma distância do eixo que o seu ponto correspondente na figura. Vou te mostrar com um exemplo. Fazendo uma reflexão dessa figura através desse eixo aqui, o resultado é essa imagem. Perceba que a imagem fica espelhada, ou seja, escolhendo um ponto qualquer na imagem, ela está a uma mesma distância do eixo que o mesmo ponto na figura inicial. Muito cuidado, gente, para não confundir e fazer a transformação desse jeito aqui, ó. Quando você desenha a imagem da figura dessa forma, você não está fazendo uma reflexão, e sim uma translação, pois a imagem não está invertida, né? Esse erro é bem comum, então presta bastante atenção para não cometê-lo. O último caso é a rotação. Esse tipo de transformação faz um giro na figura em torno de um ponto fixo que pode estar sobre ela, como nesse exemplo, em um de seus extremos ou nos seus vértices, como esse aqui, ou até mesmo fora dela, como você pode ver nesse último exemplo. Esse ponto se chama centro de rotação. Quando ele fica sobre a figura, a rotação acontece da seguinte forma. Nesse primeiro exemplo, o ponto está aqui, ó, no centro da imagem. Então, vamos rotacioná-la 45 graus no sentido horário. Pronto, a imagem resultante fica assim. Se o centro de rotação fica no extremo da figura, as imagens ficam desse jeito. E quando o ponto está fora da figura, ela se movimenta assim, ó. Olha como fica diferente.
a figura não só gira, como se desloca sobre o plano. Legal, né? As transformações geométricas são bastante utilizadas para fazer desenhos de padrões e também aplicadas na arquitetura e na arte, como você pode ver nessas imagens. Gostaram do vídeo? Foi possível já compreender o que são transformações geométricas? Já entendeu um pouquinho, diferenciou cada uma delas? Ainda não? Falta pouco? Então vamos aqui que durante a aula tenho certeza você vai compreender. Iniciando, eu trouxe para vocês a simetria de reflexão ou axial. Observem, por favor, a imagem dessa borboleta. Você sabe que as borboletas são simétricas? Que se nós traçarmos um eixo de simetria vertical, partindo essa borboleta, né, ao meio, exatamente ao meio, que o seu lado direito é idêntico ao seu lado esquerdo? Isso mesmo, as borboletas são assim. E aqui eu trouxe a imagem para mostrar a vocês em relação a essa simetria. Essa simetria, onde nós temos um lado idêntico ao outro, principalmente quando eles se dobram e se sobrepõem, é chamada de simetria axial ou simetria de reflexão. Entenderam? Preciso dobrar, preciso aí partir, como se eu dobrasse essa imagem e ela ficasse exatamente sobreposta àquela outra metade. Entenderam? Então, posso continuar. Eu trouxe aqui para vocês mais, um exemplo de simetria axial ou de reflexão. Observe o que aconteceu. Eu tenho aqui um eixo de simetria, que foi esse risco vermelho, e se você observar, a imagem está ali espelhada, do outro lado. A mesma distância, o lado verde aqui na parte de cima, o lado azul na parte de baixo. Está conseguindo acompanhar? Que bom! Eu trouxe também o conceito. Quando duas imagens são reflexo uma da outra, e esse reflexo se dá em relação a uma linha, dizemos que há simetria de reflexão ou simetria axial. E a linha é o seu eixo de reflexão ou eixo de simetria. Então, esta linha é o eixo de simetria. Entendido? Tranquilo, não é mesmo? Bora para a nossa segunda simetria. Eu trouxe a simetria de rotação. Observe aqui a imagem. Olha, inicialmente esse triângulo aqui dentro do triângulo, ele está girando nesse ponto. Ele tem um eixo que ele está rodando sobre o eixo e assim preenchendo o triângulo. Você entendeu? Você está observando aqui o movimento? Ah, falando em movimento, quando você leu essa palavra simetria de rotação, fez você lembrar alguma coisa lá da geografia que você aprendeu? Ou nas ciências a gente aprende também? Lembrou o movimento que a Terra dá em torno de si mesma? Ou seja, o movimento de rotação, isso mesmo. Ela gira em torno do próprio eixo. Aqui, esse triângulo está girando em torno do próprio eixo e fazendo outras imagens semelhantes. Assim, a gente diz que houve uma simetria de rotação. Bora para mais uma imagem? Observe aqui, então. Eu tenho esta imagem e ela está girando em torno desse ponto. E assim, esse giro em torno de um eixo é chamado, então, de simetria de rotação. A transformação geométrica, rotação, consiste em girar determinada figura em torno de um ponto do plano, mantendo o ângulo de deslocamento. Então, eu posso deslocar, veja bem, aqui deslocou, 180 graus. Exato, não é? Você poderia trazer ela para cá, 90 mais 90 e até fazer 360, mas girando em torno desse mesmo ponto, desse eixo. Entenderam? Sim? Que bom! Eu posso então passar para a nossa outra simetria, simetria de translação. Vai observando aí o que está acontecendo com a imagem. É super legal. E ao mesmo tempo,
você pode recordar aquele outro movimento que o nosso planeta faz. A gente também tem esse movimento, não é? De translação, que é o movimento que a Terra faz em torno de quem? Do Sol, exatamente. Aquele movimento que gera aí um ano, 365 dias, não é verdade? Ou 366, é o movimento de translação. E aqui você observa, translação. O que está acontecendo? Está mudando de posição a imagem. Vamos analisar mais uma? Vejam a que eu trouxe aqui, vou só terminar para vocês. Olha, o que aconteceu mudou de lugar e formou então esse cavalo. Veja bem, agora olha aqui, usando os nossos eixos. A figura apenas deslocou, apenas mudou de posição. E qual o conceito de simetria de translação? A translação é a transformação no plano que desloca todos os pontos de uma figura na mesma direção e sentido, preservando suas dimensões originais. Apenas deslocou de lugar. Compreenderam? Conseguiram aí fazer a distinção desses três tipos de simetria? Sim? Ótimo, muito bem. Posso continuar? E agora vamos praticar um pouquinho. Ei, você aí de casa, topa jogar comigo para a gente praticar? Então venha. E aí, você está preparado para o nosso jogo? Eu espero que esteja. Você já sabe como joga. Eu vou abrir cada caixinha, ela tem uma pergunta. Você de casa seleciona a sua resposta. Eu vou marcar a correta e você vibra aí que eu tenho certeza vai ter acertado. Vou começar aqui pela número 1. A imagem representa uma rotação, reflexão ou translação. O que aconteceu com essas imagens? Elas apenas deslocaram, fizeram uma rotação ou tem aí um espelho fazendo uma reflexão? Excelente, uma translação. Bora para a próxima. O que nós temos aqui na caixinha? 2. O de uma figura pode estar localizado dentro da figura, em um ponto da figura ou fora dela. O que ajuda ela a girar? Seria o centro de rotação, não é mesmo? Vamos anotar aqui a alternativa B. Caixinha de número 3. Observe com atenção a figura aqui desse gatinho, esses gatinhos. E qual alternativa é verdadeira? A imagem do gato está rodada em 45 graus, um ângulo de 45? A imagem do gato está refletida ou a imagem do gato está rotacionada? Está refletida, muito bem, alternativa B. Vamos para mais uma pergunta, caixinha de número 4. A transformação a seguir representa uma simetria de quê? O que aconteceu com essa figura? Ela rotacionou, então, uma simetria de rotação. Caixinha de número 5. Qual dessas transformações representa uma translação? Aquele que só muda de posição a imagem. Alternativa A, B, C ou D? Excelente, alternativa C, muito bem. Você aí de casa que marcou a alternativa C. Vou escolher a caixinha de número 6. Marque a alternativa que define o que é simetria de translação. A figura é deslocada em determinada direção e sentido, mantendo a mesma distância? Ah, já descobrimos, é esta, não é? Não é isso que é simetria de translação? Quando você desloca apenas? Vamos marcar a alternativa, não precisa nem de ler as próximas. Caixinha de número 7. A imagem representa qual tipo de simetria? Deslocou 90 graus. Excelente, simetria de rotação. Bora aqui para a próxima caixinha de número 8. Ah, que legal! Observe aqui a letra F de Fabiana. A figura a seguir está representada qual simetria? O que aconteceu com a letra F aqui? Ficou espelhada, então, simetria de reflexão. Mais uma caixinha, mais uma pergunta.
A reta R não é um eixo de simetria em onde não está partindo a figura ao meio. Eu tenho que pensar, quando eu tenho o eixo de simetria, ao dobrar a imagem, ela vai ficar idêntica ali, sobreposta aos dois lados. Onde não ficaria idêntico? A, B, C ou D? Ah, você aí de casa falou letra D? Nada disso. Letra B? Também não. Alternativa A. Ai, perdi o tempo. Pessoal, que pena! Eu perdi o tempo, mas sem problemas. Tenho certeza que a gente já praticou bastante, não é mesmo? E aí, vocês gostaram do jeito do nosso praticar? Foi muito bom, né? Apesar da professora maluquinha aqui não ter se atentado ao tempo. Mas sem problemas. Eu tenho certeza que você de casa já sabe fazer a diferenciação entre simetria axial, de rotação e de translação. Ainda não? Então pense aqui. Observe, por favor, esta figura geométrica. É um losango, não é? Se eu fizer o seguinte, eu vou apenas pegar este losango. Aliás, que isso, losango? Hexágono? Onde estou com a cabeça falando losango? Um hexágono. Se eu pegar este hexágono e eu apenas transferir ele de local para cima, para baixo, qual é o movimento? Qual é a simetria que eu fiz? Simetria de translação, exatamente. E agora, eu estou com esse hexágono em mãos e eu faço o seguinte. Muito bem. Ou então, estou com ele em mãos e faço o seguinte. Qual é a simetria que eu fiz? De reflexão. Muito bem, excelente. E agora, eu tenho aqui um eixo, eu tenho aqui um vértice. E nesse vértice eu vou fazer o seguinte. Eu vou girar o meu hexágono a partir deste ponto. Qual é a simetria? Ótimo, simetria de rotação. Excelente, pessoal. Assim, eu posso terminar a nossa aula recordando com vocês o que nós estudamos. Hoje a gente trabalhou as transformações geométricas, vimos aí a simetria de rotação, a simetria de reflexão ou axial e vimos também a simetria de translação. Eu espero que vocês tenham entendido tudinho, tudo bem? Vamos aqui encerrar. Eu quero agradecer o meu muito obrigada pela participação de todos vocês. Também espero vocês na próxima aula. Bons estudos, um grande abraço e tchau, tchau!